Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de todos nessa noite de pandemia e de Grenal. Queria agradecer o Flávio Chances e a diretoria da PRS pelo convite. É um grande privilégio para mim estar aqui coordenando esse evento com 3 colegas que eu admiro e respeito muito. Eu vou inicialmente só apresentar brevemente cada uma. As participantes vão falar em torno de 15 minutos, e como é uma roda de conversa sobre esse filme belíssimo, né, Como Estrelas na Terra, pode ser legal que as pessoas levantem a mãozinha no final e falem as suas perguntas, porque daí vai parecer mais uma roda de conversa, mas quem não quiser, só escreve ali no chat que eu leio para as participantes. Primeiro, a doutora Maria Lucrécia Zavascki, né, que vai falar. Ela é médica psiquiatra da PRS, psiquiatra da URGS e do Hospital de Clínicas, e ela é psiquiatra da infância e adolescência e psicanalista pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. A Rogéria Recondo vai ser a segunda, que é psiquiatra também especialista em infância e adolescência, e é professora e preceptora da PUC. E a Leia Krochner, que é médica psiquiatra da PRS também, e ela é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. Bem-vindas, e vamos ter uma bela roda de conversa. Boa noite a todos. A nossa vida é feita de encontros e separações. E eu, então, agradeço profundamente a este momento de encontro. Agradeço muitíssimo ao nosso presidente da PRS, Flávio Chances. Agradeço muitíssimo à nossa coordenadora, Gypsy. Desculpem, o telefone eu não consigo desligar. A nossa coordenadora, Gypsy Rocha. Agradeço imensamente a Leia, minha companheira de trabalho hoje, e a minha amada Rogéria, também minha companheira de trabalho e amiga de muitíssimos anos. Me é muito cara. Como hoje é este dia de encontro, eu gostaria de levantar algumas questões importantes sobre este belíssimo filme, como disse a gente. Em relação a... Gostaria também de agradecer a Sandra e a Ana Paula, que estão na nossa retaguarda para que nós possamos estar no ar desta maneira, né? Bom, agora eu gostaria de falar quanto ao filme. Como Estrelas na Terra, Cada Criança é Especial. É um filme indiano, de 2007, dirigido e estrelado por Aamir Khan, no papel de Nikum. Ele produziu, esse homem, mais de 30 filmes, iniciando a sua carreira na infância. O filme segue uma tendência atual do cinema indiano de tratar dos problemas sociais da Índia, como abandono infantil, trabalho infantil, negligência, abuso sexual, violência doméstica e outras formas de maus tratos. De forma sensível, estes filmes mobilizam a audiência no sentido de uma conscientização. Por exemplo, se vocês se lembram de Lion ou Slumdog Millionaire, entre outros belíssimos filmes indianos, é uma tendência muito importante, acho, para a sociedade, né? E Como Estrelas na Terra nos permite uma miríade de possíveis reflexões e, felizmente, acho que nós teremos muitas pessoas para trazer ideias e opiniões sobre o filme. A primeira reflexão é sobre a condição da criança especial e de quanto o ambiente pode facilitar ou dificultar o desenvolvimento das potencialidades dessa criança especial. Trata-se, do meu ponto de vista, de um filme poesia que toca em nossos mais profundos sentimentos, seja por sua melodiosa trilha sonora, por suas imagens oníricas de peixes em pandorgas,
de nuvens em foguetes, uma profusão de cores e formas inventadas por essa mente ágil e criativa do protagonista. Este filme enseja reflexões sobre o amor, dedicação e, sobretudo, uma exaltação ao professor, que devota a vida a seus alunos. Apresenta com tocante fidedignidade também o profundo sofrimento de uma criança em seu mundo de incompreensões, humilhação e isolamento. Agora eu gostaria de ressaltar também que, quanto à principal condição apresentada por Ishan, que é essa palavra, a gente ouve o filme inteiro, Ishan, né? Esse protagonista da nossa história, ele é portador de dislexia. Temos inúmeros aportes possíveis também a respeito da dislexia. É óbvio que nós não vamos esgotar este mundo que representa a dislexia, né? Mas, no final, o diretor, de uma forma espetacular, traz uma lição de esperança para as crianças indianas, mas também para as crianças do mundo e para nossas crianças brasileiras, que também portadoras desta condição. Permito-me agora, com a aquiescência da nossa coordenadora Gypsy e das minhas queridas companheiras Rogéria e Léa, abrir aqui um momento para homenagear uma pioneira, uma autoridade em dislexia, a professora das professoras, reconhecida no Rio Grande do Sul e no Brasil, bem como no exterior, com vários artigos e livros publicados, a professora Sônia Mugen. Aqui vai meu agradecimento por sua generosidade em ministrar seminários sobre o tema de dislexia para nossos alunos e residentes do Hospital de Clínicas por mais de 20 anos, graciosamente. A ela, em meu nome, em nome dos nossos alunos e colegas do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Clínicas, o nosso profundo agradecimento por 20 anos de dedicação graciosa, porque ela sabe da importância do conhecimento, do esclarecimento de profissionais da área da saúde para que esse diagnóstico possa ser feito, ou pelo menos para que se possa levantar suspeita desse diagnóstico. Quanto à dislexia, ela é um transtorno muito específico do desenvolvimento das habilidades escolares. Pode estar relacionada a transtornos específicos da leitura, do soletrar, das habilidades aritméticas e do transtorno misto das habilidades escolares, de acordo com a classificação de transtornos mentais da Organização Mundial da Saúde vigente. É o CID-10, nós usamos esse. Eu tenho aqui outras classificações também, o DSM-5, se houver interesse em maiores detalhes, se a gente precisar, a gente pesquisa ali. Achei que não poderíamos entrar em todos os detalhes, porque realmente as pessoas levam anos para estudar essa patologia. Não se sabe ao certo a etiologia da dislexia, mas se sabe que decorre provavelmente de algum tipo de disfunção biológica e, como a maioria das condições do desenvolvimento, há uma predisposição genética que pode ser compreendida e facilitada pelo ambiente ou dificultada e agravada pelo ambiente. Aqui estamos nós, o ambiente. Me refiro a todos nós, professores, pais, pediatras, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos e, sobretudo, os psicopedagogos, que serão a bússola no tratamento dessa condição. Muitos disléxicos de altas habilidades, como, por exemplo, Steven Spielberg,
revelam que, em seu caso, se o diagnóstico tivesse sido feito na infância, teria lhe poupado muitíssimo sofrimento decorrente do bullying, do isolamento e da exclusão quando ele era criança. Ele só pôde, vamos dizer assim, pelo seu imenso e genial talento, mas também pela ajuda dos pais, que nunca deixavam ele fazer tema, deixar de fazer tema, deixar ele brincar sem fazer o tema, eram muito cuidadosos com ele agradece aos pais sobre isso, mas ele sofreu muito. O diagnóstico dele foi feito só com a adultez, por exemplo. Então, a dislexia é uma condição que não tem remissão dos sintomas. Eles persistem ao longo de toda a vida. E exatamente por esta condição, eles necessitam de uma abordagem especial. Uma das principais providências no que tange aos profissionais da saúde é diferenciar este quadro específico de outros transtornos que afetam o processo de aprendizado. Por exemplo, nós estamos muito familiarizados com o transtorno de déficit de atenção, por exemplo, com a depressão na infância, com a ansiedade, com transtornos de estresse pós-traumático, transtornos auditivos, transtornos visuais. Todos esses transtornos podem afetar, né, o processo de aprendizagem. Né? Eu também gostaria de ressaltar aqui que, especialmente no Brasil, que nos tange diretamente, né, as condições graves socioeconômicas, culturais, crianças abusadas, abandonadas, maltratadas, que passam fome, necessidades, que vivem aglomeradas. Essas crianças apresentam... Criança com fome não consegue aprender. Então, essas crianças que representam, né, um grande número, aqui eu tenho o seguinte, ó, de cada 4 brasileiros, um vive com uns R$ 420 por mês. Eles vivem abaixo do nível da pobreza. Então, vocês imaginam a pleiade de crianças que têm dificuldades no aprendizado, né? Por outras razões, que não a dislexia. Né? Outra questão também que pode levar a problemas na escola são escolas muito depauperadas, professores esgotados, porque os professores, em geral, são, para mim, são quase que heróis, sabe? Porque, às vezes, eles têm inúmeras crianças dentro de uma sala de aula, 20, 30 crianças numa sala de aula, e muitas são crianças comprometidas. Então, também as condições de ensino, né, e as condições dos nossos professores sobrecarregados também podem influir, né, na capacidade da criança de aprender. Não é? Então, não é fácil fazer o diagnóstico diferencial. Outra coisa, no caso do filme, trata-se de uma família de classe média, né, e que, num segundo momento, vai para uma escola de elite. Somente quando esse menino foge da escola, que é uma coisa assustadora, a gente tem medo que ele vá ser atropelado, não é? Quando ele foge da escola é que surgem aquelas crianças de rua, que são muito frequentes aqui também nas nossas grandes cidades, ao redor das cidades. Tá? Então, outra coisa importante, isso foi a Sônia Mugen que me ajudou, né? Essa patologia, ela acomete, dislexia, acomete a 5% da população. No tempo que eu estudei dislexia, quando eu era estudante, ou quando eu era estudante de psiquiatria, era menor essa prevalência. E tem muitas patologias cuja prevalência está aumentando, né? Então, eu acredito que nós estejamos fazendo melhores diagnósticos, talvez. Né? Bom, a dislexia ela pode ser de severidade leve, moderada ou grave, né? Ela pode vir associada a outras comorbidades. Eu acho que a nossa criança, hoje nós vamos discutir, por isso a roda de conversa também, o Ishan, eu acho que ele
tinha algumas comorbidades que eu acho que nós vamos discutir aqui, né? Temos mais 5 minutos, Lucrécia. Então já tem que correr. Né? E eu quero chamar a atenção que cada caso é único e deve ser avaliado especificamente, né? Bom, outra coisa que eu queria ressaltar é que o Ishan também, toda essa incompreensão que havia em torno dele, dos pais, dos professores, das crianças, da vizinhança, essa incompreensão ela existe quanto a qualquer outra patologia. Qualquer criança diferente, com algum atraso, com algum defeito físico, ela é sujeita a humilhações, a bullying. As crianças são cruéis, muitas vezes, com os diferentes, né? Bom, outra coisa, eu vou ter que ser rápida, porque eu escrevi muito mais, eu realmente tenho essa dificuldade. Eu acho que esta criança teve, num primeiro momento da vida, uma boa relação mãe-bebê, que é o alicerce, que é como uma vacina para todos os problemas que as pessoas vão enfrentar ao longo da vida. Uma criança que teve um bom alicerce, uma boa relação mãe-bebê, ela vai ter condições melhores de enfrentar as vicissitudes ao longo do desenvolvimento, né? Eu teria muitas questões a falar, mas eu vou só mencionar a questão da depressão do menino, quando ele vinha sofrendo sucessivas situações de maus tratos e humilhação, e quando ele abruptamente foi separado de sua mãe, né? Ele tinha... eu acho que ele teve uma... Me atrapalhei agora com o tempo, né? Mas eu acho que ele teve uma delicada e boa relação com esta mãe. E, no momento em que ele foi separado da mãe, ele sofreu uma abrupta ruptura que o levou a um quadro depressivo muito grave, né? A solidão dessa criança, tem uma imagem lá que realmente tocou a todos, tocou a mim muitíssimo, né? Quando ele fica só, naquele parapeito, da impressão que esse menino desistiu de viver, não é? Ele tinha muitas reservas que vinham da família e tudo, mas essas reservas acabaram se esgotando, tendo em vista, não é, os traumas sucessivos, o sofrimento que essa criança teve, né? Eu acho que é tristíssima e desesperadora aquela cena do menino, então, que eu achei que tinha ideação suicida, né? Eu não sei o que os outros colegas vão pensar, mas eu me levou a pensar, eu acho que se configuraria quase uma emergência ou uma fatalidade, caso o amiguinho dele não chegasse naquela hora, né? A importância dos amigos. Queria mencionar também a volta da esperança, né? Quando, depois de toda a situação desesperadora desse menino na escola, a solidão, o vazio, o desespero, né? O temor à morte, provavelmente, porque ele, do ponto de vista emocional e psíquico, ele estava extremamente debilitado, não é? E quando surgiu aquele professor, que eu acho que também passou a ser representante da mãe, do psiquiatra, do psicanalista, né? O Nikum voltou à esperança dessa criança, né? Eu achei extraordinária a aula do professor sobre crianças disléxicas, né? Capturou a atenção do menino, descongelou aquele sofrimento terrível dessa criança, e ele passou, então, progressivamente a acreditar nas suas capacidades, né? E de que ele não estaria tão só naquele deserto de incompreendidos e de solitários. Ele encontrou alguém que o compreendia, mais ou menos, né, resgatando um pouco daqueles recursos que ele já tinha inicialmente naquela família, que era uma família dentro da cultura deles, né, e daquele momento, uma cultura e uma família continente, afetuosa com ele, sobretudo a mãe era mais compreensiva, né? Este menino, apesar da sua dislexia, ele era um menino com uma alta habilidade para pintar, para desenhar, então ele era um afortunado nessa medida, né?
em que ele pôde desenvolver sua capacidade artística. Tem a outra cena que me tocou muitíssimo também, quando ele vai para aquela situação da paisagem, ver o amanhecer ou entardecer, eu não sei, mas eu suponho que tenha sido amanhecer, na solidão. E depois, quando ele começa a ter mais esperança, né? E quando ele consegue readquirir a sua autoestima, eu diria também uma certa separação, uma certa autonomia, uma certa capacidade de sentir-se independente, separado da sua própria mãe, uma criança que já tinha sua mãe internalizada, ele volta com a autoestima resgatada, aquela cena que ele se penteia e se arruma de madrugada e vai para a paisagem onde ele pode rever, né, o amanhecer, que também tem toda essa metáfora do amanhecer, do novo amanhecer da vida dele, né? Ele busca, então, a sua independência e busca a sua inspiração, não é? Nesta paisagem, nesse amanhecer, e aonde ele cria, né, um trabalho belíssimo que acaba sendo premiado por todos, né? Então, aquele menino que era uma criança tão renegada, tão isolada, tão traumatizada e separada dos seus pais, uma criança que é resgatada pelo amor deste professor, dessa dedicação toda, e desta habilidade diagnóstica, porque ele se deu conta da patologia do menino, e pôde ajudar especificamente a revelia, inclusive, da família, a revelia da escola, né? Esse professor foi um destemido, uma pessoa que enfrentou muito, não é, a estrutura, o establishment, vamos dizer, né? Foi um homem corajoso. Então, eu queria só compartilhar com vocês que me comovi muitíssimo com o filme. Acho que nós temos uma oportunidade muito grande de debatermos sobre várias questões que surgiram e gostaria de agradecer muitíssimo a esta oportunidade, então, e a minha coordenadora que teve paciência com a ultrapassagem do tempo. Obrigada, gente. É muito bom te ouvir, e eu pensei que no final, depois das três falarem, talvez algumas dessas cenas que tu mencionaste possam ser mostradas. Ótimo! Né? Que eu sei que a Rogéria editou várias cenas, então a gente pode mostrá-las no final. Agora eu passo para a Rogéria a palavra. Obrigada. 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 Bom, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da PRS, não é, em nome do Flávio Sanches e da Andréa Poiastro, e agradecer pela escolha desse filme, que eu felizmente já tinha visto, já me tinha sido indicado por uma grande amiga, e foi muito bom revê-lo, e nós podemos revê-lo inúmeras vezes, porque a cada vez que se vê é uma nova descoberta. Bom, eu decidi passar alguns trechos do filme escolhidos por mim e editados por alguém muito especial, que é o Andrew, sem som e com legendas, e ao longo do tempo, tempo que passa o filme, eu vou, então, fazendo as minhas considerações, eu acho que fica mais ilustrativo. Aqui, nesse primeiro momento, a gente tem um quadro abarrotado de informações, não é confuso, que é provavelmente a visão do Ixan, e as professoras devolvendo as avaliações das provas, e a gente vê assim, o contentamento quando o aluno vai bem e o descontentamento quando ele não atinge um número suficiente de acertos, e aparece embaixo o Ixan aí, que ele fracassou. Então, isso certamente faz muito mal para uma criança, e a nota é um valor, infelizmente, ela sente como a nota fosse seu próprio valor. Aqui o Ixan sai da escola, não é? E descobre numa sarjeta cheia de lixo, não é? Ele consegue encontrar peixinhos,
não é? Que é uma paixão dele. Vocês vão ver que ele convida o pai para ir para o aquário, ele tem uma parede toda desenhada com peixes e animais marinhos, e ele então vai pegar alguns peixinhos. Eu acho que a escola para ele é como se ele estivesse num aquário pequeno, não é? Sufocado, sem oxigênio, não é? Então ele encontra muito mais prazer lá fora. Aí é depois da briga, não é? Que ele teve com o menino do prédio, e aí o pai o chama, e o pai não pergunta o que houve, não, né? Não quer saber de parte dele qual é a versão dele, vem com a versão do outro, não é? Dá um tapa no rosto dele, humilha, o menino mente, dizendo que ele rasgou a sua camisa. Então, é uma cena de um pai muito bruto, que realmente já tem muito preconceito em relação a esse menino. E aí ele se queixa de todas as reclamações que ele tem da escola, dos vizinhos, que ele não aguenta mais. Aí o menino ri, mas eu penso que de nervoso, né? Não de sem vergonha. E aí ele faz a primeira ameaça. Se ele ouvir alguma outra reclamação, ele vai mandá-lo para o internato. Aí, passado isso, a mãe está cuidando dos ferimentos dele, o que acontece? O pai está arrumando a mala e ele imediatamente pergunta para onde o pai vai, e o pai diz que vai embora para sempre. E ele se sente responsável de que o pai, pelo desgosto que ele está ocasionando, que vai embora, que vai abandoná-lo. E aí ele promete que ele vai tentar, que não vai fazer de novo, que o pai o perdoe. E a mãe entra, a mãe tem essa maior capacidade, né? E aí diz que não, que ele está indo trabalhar e que ele volta domingo. Aqui uma cena que eu achei interessante, que eu escolhi, porque mostra o ritmo frenético da família, né? Assim, o despertador toca às 5, o dia começa bem cedo, né? E a música é muito interessante, porque o lema é batalhar pela vida e ter sucesso, né? Esses são os valores mais importantes. Então, e é isso que o pai espera dos filhos. E vocês vão ver que depois, não é nesse mesmo ritmo, alguns minutos depois, acorda o irmão, não é? E acorda de um jeito muito parecido com o pai. Vamos esperar um pouquinho. E a mãe, não é, tentando se desvelar em muitas, né? Então o irmão acorda, e aí também trabalha o máximo que puder, do jeito que lhe dizem, tudo rapidinho, né? O irmão ainda, vocês vão ver, dá uma estudada. Ó, esforçando-se, dando dura, abra caminho, assim funciona o mundo, continue. Eu tenho ideia que esse irmão se adaptou às exigências do pai, mas não sei se era o que ele queria para ele, né? Se não foi uma super adaptação. Bom, aí a gente vê, então, o quarto do Ixã, o quarto junto com o irmão, aquela parede toda pintada, o quebra-cabeça que ele montou, os brinquedos, a vida rica, não é? O material lúdico dele, a vida rica de fantasias. Ele é um menino que tem muita criatividade e isso, além da boa relação com a mãe, a gente pensa que isso facilita a sua saúde. Ele usa muito da fantasia e das brincadeiras para poder lidar com as situações difíceis. Aí vem a mãe que quebra esse ritmo dele de acordar devagarinho, né, ir acordando aos poucos, né? E aí o questionamento da música é por que essa luta maluca para atingir um objetivo, por que o lema do mundo é continuar assim? Eu acho que a pandemia também nos fez questionar isso, né? De se ser escravo do tempo. E aí a gente vê um menino assim que se distrai com várias coisas, talvez ele tenha déficit de atenção, ou talvez tenha muita criatividade. Aí a mãe acelera ele, né? Aí ele está imaginando, criando coisas. A mãe o acelera bastante porque o motorista da condução que o leva para a escola já está lá chamando, brigando, porque ele sempre os atrasa.
né? E aí eu acho interessante, a mãe tem que abotoar e puxa a gravata, assim, ele vai para o sufoco, né? Aí ele já na escola, né, achando muito mais interessante o que está fora do que está dentro, e aí a professora pede para ele abrir uma página, não é? Abrir um capítulo, achar um parágrafo, e ele fica absolutamente perdido, e o professor de artes, não é, diz durante o filme que é assim que se passa, que ele realmente não consegue receber várias informações ao mesmo tempo. Aí a professora começa a ficar um pouco impaciente e pede que os colegas o ajudem. E aí ele tenta ler. Né? Ela já desiste que ele fale os adjetivos e ele não consegue, né? E aí o que ele diz? As letras dançam, que é exatamente o que se passa. Ele não consegue juntar as letras, identificar letras, construir palavras. E aí, nesse dia, assim, ele já tinha levado essa bronca, não tinha levado o boletim, nem o tema de matemática, ou tinha prova de matemática. Aí ele resolve se aventurar na rua, não é? Resolve sair sozinho, tá cabisbaixo, e aí ele começa a olhar uma porção de coisas interessantes que ele vê na rua, né? Principalmente comida, guloseimas. E eu achei no livro da Joyce, Em Defesa de uma Certa Normalidade, que ela coloca que as crianças questionam tudo e são capazes de imaginar qualquer coisa. São verdadeiros sábios e autênticos criadores, antes de serem normalizados. E ela se pergunta o que vai determinar a opacidade ou a transparência no nosso olhar adulto. Assim, de ser uma pena que a gente não persista com esse olhar que se surpreende com as coisas. Aqui eu acho bonito que o pai, né, oferece uma raspadinha para o filho, e ele fica muito atento a essa imagem, chega a deixar cair o sorvete dele. E eu tenho ideia que esse pai carregando esse filho é muito do que ele gostaria de ter do pai, de ter uma relação afetuosa com o pai. Aqui os pais vão na escola e aí me chama a atenção ele num cantinho, não é? Assustado, provavelmente, e as pessoas falando assim de todas as suas dificuldades de aprendizagem, que ele escreve inglês, mas parece russo, que ele repete os mesmos erros, não presta atenção, que pede para sair várias vezes, para ir no banheiro, beber água. Aqui pode ser déficit de atenção, um menino que fica desmotivado porque ele não está conseguindo acompanhar e nem é interessante a forma como ele está estudando, porque ele tem conhecimento. A gente viu na prova de matemática que ele sabia todos os planetas, né? E ele está ali, ó, assustado, com medo da reação do pai. E aí tem uma comparação ruim com o irmão. Assim, como é que ele pode ser irmão, né? Ter um irmão tão inteligente, tão capaz? E aí a diretora diz que é o segundo ano que ele está repetindo a terceira série, que desse jeito ele vai repetir uma terceira vez, que acha que ele pode ter um problema, né? Aí o pai se surpreende, e ela aí tentou contemporizar, dizendo que algumas crianças teriam menos sorte, não é, em termos de competência, que ele poderia ir para uma escola especial, o que deixa o pai bem mexido. Aqui é muito interessante, a gente está vendo um pesadelo que ele teve, quando já está decidido, apesar da relutância dele de ir para o internato. Então, o que acontece? Ele tem um pesadelo de que ele está com a mãe, ele se solta da mãe, tem uma multidão de pessoas na estação de trem, ele chama a mãe já entrou no trem, e ele tenta alcançar a mãe e não consegue, e a mãe vai embora sem ele. Então isso mostra a angústia de separação que ele está sentindo, e aí ele está acordando do sonho, chamando a mãe. Não, ele já começa a sofrer, imaginando nunca mais ver a mãe ou ficar desamparado. Aqui ele no internato, quando deixaram ele pela primeira vez, o carro indo embora com os pais e o irmão,
e ele muito triste, chorando, né? Quase não acreditando, não é, que isso realmente vai acontecer com ele. E aqui a gente tem um professor da escola muito pouco sintônico com a situação dele, não vem dar um abraço, não vem acolhê-lo. Eu não vi nenhum professor fazer isso. E aí é bonito ele dizendo todos os medos que ele tem medo do escuro, que ele nunca tinha contado para a mãe, né, que ele também não tinha dito para a mãe o quanto gostava dela, o quanto se importava com ela. E aí ele tem que se trocar para jantar, não é? E eu me lembro que ele vai para o banheiro e chora copiosamente, depois ele vai para o refeitório, praticamente nem come, fica sozinho, porque também não houve uma receptividade dos colegas. Eu acho que é um ritual, a entrada na escola é assim. Aqui a gente tem um professor maravilhoso que chegou na escola e trouxe uma lufada de vida, de afetividade, vem substituir aquele outro professor, e aí os alunos brincam, cantam, e o aluno pergunta onde é que estão os objetos em cima da mesa que eles teriam que copiar, né, os modelos. E o professor disse, a mesa é pequena demais, né? Pequena demais para conter todo a vida de imaginação que eles têm, que eles olhem na janela da mente e busquem, não é? E coloquem no papel. Aí ele se apercebe que o Ishan está triste, ele não fez nenhuma manifestação, pergunta qual é o problema, pergunta logo para ele se ele não gosta de pintar, mas ele já tinha abandonado a pintura, pergunta o nome dele, que o menino responde do lado. Ele realmente fica muito sensibilizado. Aí ele vai para a sala dos professores e, né, tenta pegar os materiais, e aí os outros professores dizem que as crianças têm que competir, fazer sucesso, vencer, que o lema da escola é ordem, disciplina e trabalho, e que não é como a escola Tulipa, onde ele tem crianças especiais, não é? Então, assim, desvalorizo e nem acham que ele poderia botar os trabalhos das crianças na sala, que tinha que devolver para elas, como se assim não tem maior importância. Aí ele decide, ele vai, né? Ele se dá conta que o menino tem dislexia, vai na casa do menino, não é? Buscou um trabalho, aquele livrinho onde ele se mostra se afastando da família, e aí, né, cria uma estratégia de contar uma história, que é a própria história dele, dizendo que tinha um menino, né, para quem as letras eram suas inimigas, que as letras o assustavam, o atormentavam, que ele ficava aterrorizado com isso tudo, mas quem é que compartilhava da sua dor? O cérebro estava cheio, mas nada fazia sentido. E que ele falhou nos estudos, não é? E desmoronou, todos riam, não é? Mas ele era um menino corajoso. E um dia ele achou o ouro, ou seja, um dia ele fez uma grande descoberta, né? Que o mundo ficou maravilhado, não é? E aí ele pergunta, podem adivinhar quem é? E ele se imagina que o professor vai entregá-lo, está assustado. E aí, Albert Einstein, aí ele fica muito surpreso, não é? Mostrando que é um gênio, que ele sacudiu o mundo com a teoria da relatividade, e aí ele cita uma porção de outras pessoas que fizeram a mesma coisa e tinham o mesmo problema. E aí, no final, ele o chama e diz que tinha um nome que ele não tinha dito. Né? Talvez porque ele não fosse assim tão famoso, não é como os demais, que foram gênios, prêmio Nobel, mas que tinha um problema igual. E que o nome dele, a ele, né, era o nome do professor, e ele fica surpreso, né, de saber que o professor também tinha tido dificuldade de aprendizagem. Né? Mas mais importante do que isso, o professor diz que o pai dele nunca o entendeu como o pai do Ishan, que pensava que ele estava sendo travesso, criando desculpas para não estudar, ele já tinha um rótulo de ser um malandro, né? Que ele podia ser um idiota, um tonto, que não ia conseguir.
E que bom, ele está bem na frente dele, hoje é um professor de artes, né? Bem sucedido, mas ele traz que foi muito dolorido para ele, né? E aí ele faz um mega investimento nesse menino, ele tira umas 3 horas por semana, ele se compromete e vai tentar ensiná-lo, né, a trabalhar com a questão da dislexia. Ele usa dos mais diversos recursos, assim. Ele usa música, ele usa, se vocês viram no filme, areia, ele usa argila, ele usa escada, ele usa tudo que pode para, inclusive, ensinar matemática também, porque ele tem descalculia. E tem um vínculo afetivo que ajuda muito. E aí depois é o bendito concurso que o professor organiza, que é fantástico, que ele, na verdade, desencadeou uma reação em cadeia, toda a escola começa a se mexer, os professores começam a mostrar seu lado infantil, e aí ele fica abismado com o desenho que o menino fez, com a riqueza de detalhes, com as cores, né? Ali o mundo banhado na luz das estrelas, ele foi de madrugada para ver o laguinho aquele, e aí ele faz a volta e se dá conta, não é, do que o professor tinha feito. E aí o professor tinha feito um retrato dele, e aí, né, que era o sol que irradiava a luz, ou seja, o professor o via como alguém muito capaz, com muita vida, não é, que pode voar alto, e eles ambos se emocionam, né? Então, né, o professor fez por ele o que o pai ou que outra pessoa talvez tenha feito por ele também, não é? Mas, na verdade, é muito bonito. E a pergunta que se impõe é o que teria acontecido se este professor não tivesse entrado na escola? Não é? Qual seria o destino do Ixan e até que ponto ele não abandonaria, ele não desistiria, porque ele foi ficando super deprimido, como a Lucrécia disse, ele foi ficando, ele já nem, nada do que ele fazia antes que o ajudava a se manter vivo, com saúde, ele já tinha desistido de tudo, ele realmente estava muito deprimido. Eu encerrei. Obrigada, Rogéria. Que bom, porque a gente pôde rever o filme. E agora eu passo para a Leia. Depois a gente faz a nossa roda de conversa. Estão me ouvindo? Bom, em primeiro lugar, fico muito agradecida por ter sido convidada para estar aqui hoje, pela PRS, pelo Flávio, e estar com as minhas colegas nesses tempos que a gente se sente tão isolado, tão solitário, né? Eu até brinquei aqui no início que as lives eram uma oportunidade da gente ficar sem máscara, né? Eu acho que as colegas falaram brilhantemente sobre todos os aspectos importantes que eu também percebi no filme, que eu também ressaltaria, né? Então, acho que foi muito bem falado e ilustrado, né? O conteúdo, todo o material do filme. Então, eu vou optar por fazer uma costura, né? De todo esse material do filme, né? O material que as colegas trouxeram, as reflexões e o nosso mundo, né? Globalizado. A nossa espécie humana tão cruel com a diferença, tão obcecada pelo sucesso, né? Pela ordem, pelo trabalho, e com tão pouco espaço para o que é subjetivo, para o que é simbólico. Parece que o espaço do simbólico vai diminuindo. E então o que a gente vê no filme, né, a herança do colonialismo inglês, né, porque o sistema educacional na Índia
ficou moldado pelo sistema educacional inglês, inclusive com os castigos físicos. Em alguns momentos, o menino é maltratado com a régua, né? Recebe castigo físico por causa das suas dificuldades. As exigências e os ideais de uma cultura que força os filhos a carregarem as suas ambições, né? E não deixam para os filhos o espaço para as ambições dos filhos, né? Como a Rogéria comentou, que o irmão mais velho parece ter se adaptado às expectativas do pai, da cultura dele, mas não se sabe se era isso realmente que ele quereria para si, né? E é nisso que eu fiquei refletindo depois do filme, não só nas crianças indianas, nas crianças que têm diferenças nítidas das outras, que são observáveis, né? Eu pensei muito e me encantei muito com a criatividade do menino. Ele era um artista. O desenho também que ele faz, o professor mostra como se fosse uma prova da criatividade dele, que os soldados fizeram uma trincheira e que, enquanto os inimigos estavam andando pelo lado de cima do rio, os soldados tinham feito uma trincheira e estavam escapando por baixo, né? E o professor mostra aos diretores da escola que uma criança que faz algo assim é uma criança muito criativa e muito inteligente. E aquele desenho ficou para mim assim, às vezes é necessário encontrar um outro caminho para a gente se salvar. Então, naquele desenho, os soldados estavam passando pela trincheira, por baixo, para poder se salvar, né? E que era o que ele precisava, o que o menino precisava, de um outro caminho para se salvar dos 3 pilares do sucesso, que fica muito claro no filme, que é a ordem, a disciplina e o trabalho. Não se fala em criatividade, imaginação, nada disso, né? Então, as crianças são criadas e educadas para a batalha da vida, para a luta da vida, para competir, para obter sucesso, para criar um futuro, e não para ser a pessoa que ela seja, né? E para encontrar algo que ela se sinta feliz em ser, em fazer, né? Então, se vê isso muito claramente no menino, que no início ainda tem forças para resistir e para brigar e para rir e enfrentar, mas ele vai se esgotando, ele vai perdendo as forças e realmente quando é separado da mãe ele fica catatônico. A cena do balcão é uma cena, acho que nenhuma de nós não pensou que ele estivesse pensando em morrer, em se jogar ali, né? E quando vem a folha em branco, quando chega a pessoa com condições de resgatá-lo e coloca a folha em branco, ele não tem mais forças, ele já ficou catatônico, ele já não nem desenha mais, né? Ele já foi além das forças dele. Mas, paralelo a isso, que é a costura que eu quero fazer, eu fico pensando no irmão mais velho, né? Que pode ser um sobreadaptado, né? Ele conseguia, então ele fazia. E estavam dizendo para fazer, mas não se sabe se era isso que ele gostaria de fazer. E aí, não somente na Índia, não somente nos países mais pobres, com menos recursos diagnósticos e com menos especializações para tratamentos de dificuldades diversas, mas mesmo no primeiro mundo, em todos os lugares, aonde é que está o espaço do indivíduo, né? Porque nós vivemos numa sociedade de indivíduos.
À primeira vista, parece que é uma coisa simples, sociedade de indivíduos, né? Mas se nós pensarmos um pouco sobre isso, tem um sociólogo francês que trabalha um pouco sobre esse tema. Sociedade é um agrupamento, vai ter que ter coisas em comum para ser uma sociedade. E o indivíduo é um indivíduo. Como é que se faz uma sociedade de indivíduos? A gente nivela todos os indivíduos, né? E coloca dentro de um aquário, todos ficam iguais. Onde é que está o lugar para as diferenças, né? O quão mais rico o mundo seria com mais diferenças se nós estivéssemos mais preparados para lidar com as diferenças e não tão obcecados em fazer com que tudo fique igual. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço. Agradeço às nossas colegas que tornaram, com seus comentários complementares, ficou muito legal o jeito que vocês conseguiram fazer, botar junto, né, 3 apresentações e tornaram esse filme belíssimo, ainda mais rico, né, com os comentários de vocês. Obrigada. Muito bom ouvir vocês. Tive muita dificuldade em interromper, porque eu queria seguir ouvindo. Então, agora está aberta para a nossa roda de conversa. E enquanto as pessoas pensam, eu pensei em ler um comentário que a Kátia Dalenho fez. Ai, não, acho que agora apagou. Tá. Que era um comentário falando algumas coisas que a gente... Deixa eu ver se está no chat, eu olhei no lugar errado. Está aqui. Deixa eu só pôr os óculos. Então, o que a Kátia disse? Vou ler. Creio que, numa obra de arte como é um filme, temos a oportunidade de abordar significados múltiplos. Nesse sentido, pensei sobre o prisma das diferenças de ritmo entre as necessidades da criança e o entendimento do entorno, onde a sincronia é bastante comprometida. Creio que este aspecto, por si só, pode ser o grande causador de traumas muito importantes que podem minar toda a organização do ego e causar transtornos na aquisição da linguagem comunicacional sob prisma emocional. Eu acho que tem muito a ver com... E quando a Leia estava falando, né, onde é que tem o espaço para o diferente, eu fiquei pensando num comentário que eu ouvi o Francisco Assunção falando de que a gente está tendo uma certa banalização de diagnósticos psiquiátricos, porque os filhos estão se tornando um investimento e uma validação dos pais como bons pais e competentes. E quando o filho não corresponde, muitas vezes os pais procuram ajuda, querendo achar um diagnóstico ou alguma explicação para a criança não corresponder, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem visto às vezes, né? E que é bastante triste, assim, né? Principalmente o pessoal que trabalha com crianças, né? Então, vamos ver. Gypsy, eu compartilho da tua ideia. Eu acho que nós, como profissionais psi, temos um compromisso muito grande com a preservação das diferenças, né? De fazer o movimento contrário a isso que tu descreveu, que alguma criança ou algum adolescente que sai da regra deva ser reconduzido à regra. Ou diagnosticado, né? Para ampliar as regras, para criar novas. Léa, eu me lembrei de algo que tu trouxesse na nossa discussão, que quando ele começa a pintar, ele usa o material que o irmão deu para ele, lembra? Isso. E eu lembrei de uma outra coisa, aquele torneio de tênis que o irmão participe, que o pai fica exigindo, que ele, né, praticamente jogando por ele, se chama Como Estrelas na Terra. Se vocês se deram conta, esse era o nome do torneio. Então, na verdade...
Eu não vi também. Aparece ali Eu como Estrelas da Terra. Nem conta também. Na verdade, ele acabou se atrapalhando. Tu tinha dito que talvez por não estar visitando o irmão, não é? Mas assim, ele por alguma razão não jogou como jogaria, né? Então talvez ele tenha desistido de agradar tanto o pai, né? Ou de fazer sim, sim, e com uma espécie de recusa, né, assim, de colocar o irmão naquela condição inferior, né? Não se colocar numa posição superior e assim não colocar o irmão numa posição inferior, né? Realmente nós tínhamos falado sobre o presente que o irmão deu, porque o menino tinha certamente uma boa relação com a mãe, né? E enquanto ele era pequeno o suficiente para permanecer nesse espaço emocional da mãe, ele foi bem, ele era alegre, ele desenhava. Quando ele foi para o mundo e começou a receber mais exigências, é que ele se atrapalhou. Mas ele também tinha uma boa relação com o irmão. O irmão percebia, o irmão, tanto que ele deu de presente, de despedida, quando ele foi para a escola, aquele pacote que era o melhor material de desenho que ele tinha conseguido encontrar e que o menino somente abre no dia o dia que ele vai fazer o trabalho para o concurso, que é o momento, né, que vocês também falaram, que ele se penteia, que ele se arruma, é o momento em que ele se integra. Ali ele se torna uma pessoa, com o seu kit e com o seu talento. E ele vai cedo para aquele amanhecer, como um legítimo artista que vai em busca da inspiração. Né? E ele fica ali o tempo que ele acha necessário. Chega bem atrasado no local onde estão as pessoas, com o pacote e com ele mesmo integrado. Né? Então, finalmente, pessoa. Isso eu acho muito lindo. Vocês gostariam de ver os de ver as trechinhos? partes que a Lucrécia, porque a Lucrécia tinha separado, acho que essa era uma das cenas, né, que ele está na frente do Vamos espelho. botar a Lucrécia. Vamos, Acho que ia ficar bonito. É uma criança, né, com uma imaginação riquíssima. Ele é uma criança que, nesta área artística, ele é muitíssimo bem dotado. E acho que isso também denota que ele tinha, vamos dizer assim, recursos de fantasia. Aqui, a solidão, o desespero, acho que o temor, né, do derrumbe, como diz o Winnicott, esse menino aqui, a solidão, né, e o sofrimento dessa criança que contagia, ele, né, um abandono total. Se não fosse esse amigo, ele provavelmente poderia ter ficado mais só. E aí ele pode ajudar o amigo, né? Essa cena é muito delicada, é uma cena de muito afeto. Ele encontrou um amigo, né? Eu gostaria de falar eu queria agradecer a Andréia Poiasto, que realmente foi a mentora deste encontro e que juntamente comigo escolhemos o filme. Também quero agradecer ao meu grupo de estudos, a Kátia Melo e a Regina. Aqui ele, na solidão também. Acho que esta cena aonde ele vai observar o amanhecer e não consegue usufruir desse momento. Aqui eu também gostaria de chamar atenção para a engenhosidade dessa criança. Se por um lado ele não conseguia ler ou soletrar, por outro lado ele tinha uma capacidade, ele era um menino com uma... Ele tinha altas habilidades, né, do ponto de vista, né,
da arte. E Leonardo da Vinci. Bom, isso que eu queria dizer, nós temos uma lista, né, de pessoas, de disléxicos de altíssima habilidade, né, como eu havia mencionado o Spielberg, dizem que também o Winston Churchill, que era um grande né, político, um grande... Esta cena aqui eu gostaria de chamar também a atenção para a determinação deste menino, né? E como a Leia também já mencionou, a integração dele, a capacidade dele de já tendo os seus pais internalizados, a sua mãe internalizada, esta família boa, este professor que sintetizou aqui ele. Ó, a força, a independência, a capacidade de se... Olha, essa cena que eu achei de uma beleza, de uma delicadeza, no momento em que ele pode, já tendo... Ó, este era o olhar que a mãe tinha para com ele quando pequenininho. Ele internalizou essa mãe, o olhar do professor, né? O modelo, as crianças precisam de bons modelos, e ele, naquele momento, pôde internalizar esses bons modelos, que eu acho que também estavam alicerçados e assentados naquelas primitivas relação que ele tinha tido com a mãe, onde aparecem no início do filme aquelas fotos, as coisas da infância dele. Acho que são cenas muito ilustrativas destes processos do desenvolvimento e de um crescimento dessa criança, né? E eu fiquei me lembrando daquela frase, agora não estou me lembrando quem é o autor, que diz assim, o que é que o bebê vê nos olhos da mãe? Ele vê ele mesmo. Então, agora tu contaste do Crécia, quando ele pôde ter o olhar que ele via na mãe. Exatamente. Se integrou nele. Uhum. E ele se tornou uma pessoa. Não está se ouvindo, Gypsy? A Gypsy está com o microfone fechado. Peguei, já abri. Tá. Eu queria aproveitar e pegar um gancho e ler um comentário que a Andrea Berger fez, né? Saudades, Andrea. A gente tinha um grupo para estudar o Winnicott com a Eneida Yankelevich. Saudades daqueles encontros, né? E a Andrea comenta assim, o filme é longo, acredito, porque busca fazer com que a todos os espectadores sintam o sofrimento dessa criança. Sim. Criança essa que acaba decidindo sair de cena e que no final foi salvo de sua solidão pelo amor do olhar singular daquele professor. Uhum. E a Angélica Nunes perguntou, e o que vocês pensam do pai? Deixo para vocês, Guri. Eu posso falar num primeiro momento, acho que o pai, vamos dizer assim, é uma pessoa da cultura dele, massificado, um homem de classe média, com aquela, vamos dizer assim, aquela mentalidade que a Léa já ressaltou, né? Este homem bem intencionado, mas violento, truculento, talvez ele mesmo tivesse as dificuldades, né? Esse refinamento que o menino tinha da fantasia, ele não tinha. É possível que ele também tivesse alguns aspectos, ou uma, né, disléxico, digamos, essa dislexia talvez leve ou moderna, mas não aparece isso, só aparece a truculência dele, né? Mas ele era afetivo também, ele também tinha afeto, quando ele viu o filho se esforçando tanto, ele saiu chorando do colégio e não se animou a se aproximar do filho, né? Eu suponho que esse menino, né, não sei também como era a relação deste pai com o próprio pai, né? Mas ele não compreendia o filho, ele não entendia aquele filho tão diferente, né? E também esse filho pode representar um momento para este pai tão limitado, eu suponho que ele tenha sido um pai limitado, ele tinha limitações dentro da compreensão do filho. Esse pai, ele
não entendia, agora eu me perdi um pouco o que eu queria dizer, mas era um pai que, num segundo momento, pôde se emocionar, mas no início ele não entendia, e era uma ferida narcísica aquela criança para ele. Aquela criança era um incômodo, né? A mãe procurava entender, a criança também não entendia muito no início, né? Foi aquele professor que, com seus conhecimentos, eu acho que é uma necessidade que nós, técnicos da saúde, saibamos entender o que se passa. Muitas vezes a gente não entende, né? Tem que haver uma prolongada investigação até compreender o que se passa, né? Mas ele era um menino com uma alta habilidade artística, como outros, como o Churchill, que tinha uma habilidade incrível, mas ele mesmo, peguei um depoimento do Churchill, né? Ele disse que, como é que ele dizia? Bom, ele era um homem com múltiplas habilidades, pintor, estadista, tudo. Olha o que ele diz, o Churchill. Fui totalmente desestimulado em tudo em meus dias de escola, e nada é mais desencorajador do que ser marginalizado em sala de aula, o que leva a nos sentirmos inferiores em nossa origem humana. Olha, este grande homem, prêmio Nobel de literatura, pintor, estadista, que também, né, como ele era um disléxico de altas habilidades, mas então mas eu acho que este pai, então, para finalizar, eu acho que era um pai limitado, truculento, bem, vamos dizer assim, inserido na sociedade, na cultura dele, e que estava muito ferido narcisicamente com essa criança. E era violento, e parece que fazia parte da cultura isso, né? Essa violência. Eu acho que ele não compreendia o filho. Ele amava o filho dentro das suas limitações, mas eu acho que ele não compreendia. A Angélica comenta, ó, ele recupera o pai dentro dele, e a cena final, quando o pai agradece o professor, é um resgate? Comentário da Angélica. Eu gostaria de responder, de comentar essa questão. Posso comentar? A cena final aqui. Querem ver a cena final? Já tá... Deixa só a Leia comentar do pai e depois a gente... Porque quando alguém pergunta e sobre o pai, né? Então, qual é a tendência, a primeira sensação que a gente tem? Que o pai maltratava do menino, que era grosseiro, truculento, assim, ó. Mas ao longo do filme foi aparecendo, eu fui podendo ver uma pessoa que também precisava de ajuda. Acho que sim. Uhum. Porque a tendência, muitas vezes, é a gente procurar o culpado, né, em situações assim, e às vezes não tem culpados, só tem vítimas. Né? E eu acho que ao longo do filme o pai foi mostrando que quando ele foi sendo ajudado, dando para ele o que acontecia com o filho, foram mostrando outros valores, outras opções, ele foi permeável a essas informações, e ele realmente emocionou. Ele mudou, ele cresceu. Né? Eu acho que cresceram, né? Parece. A família cresceu, a escola cresceu, os professores cresceram, né? Sim. Podemos passar aquele último trechinho do filme? Sim, nós temos, eu acho que até às 10h15. Sandra, tu é que é a nossa... Mais um pedacinho. Tem mais. Essa cena é
Maravilhosa. Agora tem a tua, Lucrécia. Eu fiz uma correlação com esta cena, vejam só. Esta é a Jane Goodall, famosa antropóloga que estudou os chimpanzés. Ela cuidou desta chimpanzé, desta macaca que estava à morte. Cuidaram, curaram. A macaca é para ser solta. Ela vai. Está em dúvida. Se vai embora. A pergunta. Agora ela pode ir. A pergunta é se essa capacidade de sentir, de gratidão, de vínculo, sobretudo da gratidão, ela surgiu antes de nós, Homo sapiens. Nós temos esta capacidade inata, pelo menos do ponto de vista genético, eu suponho que sim, né? Semelhante a essa capacidade que o menino teve, né, de voltar e agradecer ao professor. Foi uma das cenas mais tocantes, eu acho, que do filme, né? E me ocorreu trazer essa cena que, para mim, também é extremamente comovente, de como esses nossos parentes, né, são capazes também de gratidão. E eu queria também demonstrar minha gratidão para a Lucrécia, que foi um modelo de professora que certamente definiu o meu caminho para a psiquiatria infantil. Né? Se não fosse o estágio na psiquiatria infantil, certamente eu não teria feito este caminho. Então, meus agradecimentos, ela foi o meu professor de artes. Muito obrigada, Rogéria. É muito emocionante isso. Muito obrigada, querida. A Esther Litvin comentou que incrível, essa roda de conversa foi tão comovente quanto o filme. Obrigada. Está todo mundo quase chorando, né? É muito lindo. E o que eu achei interessante também na última cena do filme é que a mãe vai levando o desenho do menino, que foi premiado, e o retrato que o professor fez. Sim. Outra imagem do filho deles, de um filho que era tão apagadinho, tão frustrante, tão impossível de compreender para os pais, e que o professor devolve um retrato iluminado do menino. Por sol. Isso eu achei... Como a Rogéria, por sol. Nós somos umas privilegiadas, eu acho, por termos esta oportunidade, né, de poder conhecer, de estudar, de termos esse relacionamento que nós temos, essas oportunidades de conhecimento e de encontros, e de estarmos aqui de troca. Nesse momento, e de troca. Eu queria fazer um agradecimento especial para a Andréia, né? Que foi... A Andréia foi astro. A escolha foi maravilhosa e a escolha das participantes também. Obrigada, André. Obrigada, André. Obrigada a todos. Tem mais um comentário. Olha que interessante, da Luísa Isabel Rimeno. E o autor me fez lembrar do Fred Mercury e tantos estigmatizados que encontraram abrigo nas artes, na literatura. Me chama a atenção que Chan começa a ajudar o amigo de muletas. É verdade. E o amigo era o mais inteligente da sala e provavelmente fosse um pouco de referência do irmão também, né?
Mais algum comentário? Deixa eu ver, alguém aqui, Lázaro, falou: recebam flores, amores e cheiros de gratidão pelas palavras de vocês. Obrigada, Lázaro. Obrigada, Lázaro. Acho que Então, saíram todas abastecidas. sim, Foi sim. muito bom trabalhar com verdade. vocês. Foi excelente. Eu estou muito agradecida. Olha, da Andréia. Uhum. Eu estou muito agradecida a esta oportunidade, comovida pelas palavras das minhas colegas, sobretudo da Rogéria, e deixar aqui meu agradecimento por estarmos vivas neste momento de pandemia, de sofrimento generalizado, não é? E de tantas perdas, ao mesmo tempo em que não deixamos de trabalhar na nossa área, as crianças continuam necessitando, né? O Brasil continua precisando de profissionais que atendam as nossas crianças. Então, realmente, foi uma grande alegria estar aqui. Agradeço muito essa oportunidade de encontro. Obrigada. A Ana Margarete disse: muito amor envolvido, obrigada. E a Luísa Rimeno pediu para repetir. E a Maria Alissa Arzeno: não é só os apresentadores emocionados, os participantes também, obrigada. Teve gente aqui que já chorou de novo, e a gente também, né? Porque que filme bem tocante, né? Então, a Kátia Mello: excelente atividade, de um colorido afetivo e de aprendizado excepcional. Obrigada pelo exemplo das mestras. Então, Só para terminar, eu sugiro, como um próximo, quando for possível, Nascidos em Bordéis, que é um filme também que se passa na Índia, que é maravilhoso. Então, pessoal, boa noite, obrigada para todos que estiveram aqui. E olha, eu olhei às 9h30 para ver se ia baixar o número de participantes, que era o início do Grenal, e se manteve em 81. Obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada, então. Sandra. Saímos bem. Muito obrigada, Sandra, Ana Paula. Beijo, obrigada, querida. De nada, boa noite para vocês, Maria. Foi ótimo.